Vai lá. E aí, rapaziada, estamos de novo aqui. Olha o trabalho que vocês dão, rapaziada. Tá tudo bem bom aí, tal e coisa. Nós aqui, agora de novo, trabalhando para ajudar vocês, caramba. Isso aí. Pronto. Chegamos na semana 3. Estamos falando essa semana 3 sobre pecado. Olha, pecado, né? Tenso. Pecado é agradável, mas é venenoso. A pessoa tem condição de escolher pelo caminho que quiser, mas a consequência virá. É isso aí. Vamos lá. O pecado vai te achar. Vai te A achar. palavra diz, o pecado vai te achar. E vamos lá, então, só lembrando, recapitulando, a gente falou a primeira semana, a gente falou sobre a Bíblia, a autoridade da Bíblia. Segunda semana a gente falou sobre fé. Terceira semana agora sobre pecado. Pecado. Então é uma sequência aí de saber que a Bíblia vai falar o que é pecado, que não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia fala o que é pecado, é o que vale. Corta para mim. Pessoal, querido, presta atenção. Convém atentar com mais diligência, conforme diz essa palavra em Hebreus 2, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Esse tipo de informação que nós estamos passando para vocês é uma coisa importantíssima. Se você entender que isso é um tesouro que vai te ajudar, não é uma semana, mas vai ajudar no curso da sua vida, eu acho que convém investir se você é minimamente responsável consigo mesmo. Chega o rei, Daniel. Amém. Primeiro dia, perguntas se abriram assim. Deus fez o homem pecador, e aí, no mesmo dia, fala como o homem se tornou pecador. Nunca foi o pecado, ele leva à morte. Nunca foi projeto de Deus a pessoa morrer. O problema é que Deus, ainda que tenha feito tudo perfeito, e ele mesmo disse, aos olhos dele, falou assim, foi muito bom. Muito bom. A criação é perfeita. Aí alguém vai dizer, mas onde que justifica essa história do pecado? Foi uma decisão arbitrária nossa, porque lembre-se, nós todos estávamos em Adão, não adianta você querer criticar que foi Adão o culpado, não, nós estávamos dentro. Então todos nós optamos, escolhemos em desobedecer, e aí deu a loucura. A origem do pecado está na desobediência, e aí misericórdia. Desobediência lá no Éden, Deus deu uma ordem só. Você come de qualquer coisa, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, certamente você vai morrer. Infelizmente o homem comeu. Nós somos Adão. Não diga criticar o homem Adão. Nós estávamos todos nele. Então não é de Deus o pecado e foi escolha nossa enquanto humanidade. Segunda pergunta é, o homem é pecador porque comete pecado ou comete pecado porque é pecador? E aí a sequência da minha pergunta é, desde quando o ser humano recebe a condição de pecador? E aí, pai? A história é a seguinte, primeira coisa que é importante, esse assunto merece muita atenção. O homem não é, a ação de ser pecador, ele herdou o texto de, acho que eu não estou confundindo, jogando na frente já não, né? Não. Você vai falar. Não, na questão de, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo. Nessas condições, o homem é pecador por conta de Adão, e ele é justificado por conta de Cristo. Então, veja bem, o homem ficou contaminado e ele passou a ser ele passou a ser uma fábrica de pecados. Ele é uma impressora que só vai cuspindo impressos de pecado. Mas a máquina está lá, o potencial que é o pecado, a natureza pecadora, é que vai gerar o homem a produzir essa série contínua, acelerada, progressivamente danosa que se chama pecado. Então é importante deixar claro que não é porque ele comete pecado que ele é considerado. A Bíblia fala que ele tem a natureza de pecado oriunda, fruto lá do Éden, que vai passando de pai para filho, e nós somos pecadores porque herdamos do nosso pai, e assim vai até Adão. Isso é uma tragédia. E a Bíblia vai comentar quando que o homem começa a ser pecador. E a Bíblia vai comentar que desde quando está sendo formado no ventre. No ventre, na concepção. Olha isso, cara. Na concepção, no 58, diz assim que o homem é mau desde a madre. Olha isso. Então, só para lembrar e desconstruir a ideia de que algumas boas ações minhas vão resolver o problema do meu câncer que se chama pecado. Não é. Não tem jeito. Eu, por natureza, eu vou praticar pecados. Olha, minha carne está programada para gostar do pecado. Mas é uma coisa mortal. Não compensa. Não vale. Mas a ação de Deus é para me tirar desse estado terrível de separação, de morte, e trazer a comunhão de Deus, que é Ele sendo a vida, eu tenho a vida. Amém. Isso é importante frisar, então, que o ser humano desembarca nesse mundo já ruim.
Não é o meio que vai corrompendo, ele já vem com a natureza de pecado desde o ventre da mãe. Então isso é muito tenso. Costumeiramente eu ouço assim, ainda eu creio ainda na bondade do homem. Meninos e meninas, não creem em bondade de homem nem mulher, não tem jeito, está tudo contaminado, está complicado. A única solução é Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Pergunta número 3. Socialmente existem pecados bem graves, exemplo, homicídio, pedofilia. Pecados um pouco menos repulsivos, exemplo, pequenos furtos, fornicação, e outros até aceitáveis, exemplo, mentira e inveja. Na sua opinião, a pessoa que não comete os pecados mais graves pode ser considerado menos pecador? E a outra pergunta é, somente quem comete ações proibidas pode ser considerado pecador? Negativo. Pecador na essência. A intensidade ou não, mais ou menos, mais grave, menos grave, não muda a modalidade. É pecado sempre. E o pecado, lembre-se disso, Daniel, é que faz separação de Deus. E vamos chegar lá. Já. Já vamos chegar, então tá bom. Então é só importante frisar que se você, a Bíblia vai falar que você pecou num ponto da lei, você é responsável por todo, você transgrediu todo, você é considerado transgressor da lei. Então você não pode se arrotar, não, sou menor do que o outro, menos pecador que o outro. Não, queridão, você é pecador da mesma forma, ainda que consequências sejam diferentes, se você cometeu pecados mais sérios ou não, consequências até nesse mundo. Então, nesse concurso, se você não gabaritar, pela lei ferrou. Ou é perfeito, ou é pecador todo mundo. Como ele pecou um pouquinho, só pegou muito, é pecador da mesma forma. E é importante que a gente inclua nesse pecador da mesma forma aquele que sabe fazer o bem e não faz. Então é legal que não é só eu cometer ações erradas que me levam a ser pecador, eu deixar de cometer ações certas, eu sou pecador. Aí você foi então demais, né? abraçou todo mundo. Não, aí você acabou. Sair, não tem como sair. A condição do homem é lamentavelmente pecadora, inveterável. Separado de Deus. Deus é a vida, separou de Deus, o que acontece com ele? Pega a vida. Morte. A gente vai ver, inclusive, na semana que vem sobre morte. A semana que vem, Número 4. Qual a condição do homem em relação ao pecado? Quem a Bíblia considera pecador? Qual a condição do homem? A Bíblia, Jesus vai falar que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem é escravo do pecado. Olha, é a tendência. Você já inteligente do jeito que vocês são, você já percebeu, por exemplo, que a tendência de pecado não foi porque fomos ensinados no pecado, mas brotou em nós. É verdade. Eu tenho a quantidade de filho que eu tenho, a quantidade de neto que eu tenho. A verdade é uma só. Há uma propensão, um potencial, uma mola assim comprimida, esperando pular. Questão de tempo. Tempo e oportunidade. Essa é a história de todos por conta do pecado. Nós estamos contaminados e de nós não sai, como diz Romanos 7, em mim não há bem algum. Desista-se. Ô, irmãozinho, desista-se. Não vai prestar. Por você, não vai prestar. Mas Deus, o Senhor Jesus, Deus, Ele vivendo em mim, misericórdia, vitória, rapaz. Mas é legal você ver na sua experiência, na experiência das pessoas à sua volta, quando as pessoas falam, a partir de hoje eu vou fazer diferente, não vou mais cometer esse erro. E por questão de tempo volta. Por quê? Porque o homem é escravo do pecado. E aí é o texto de Romanos 6,14, assim, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E olha bem, enquanto eu não tenho a iluminação de Deus, menino, não se iluda. Enquanto eu não tenho a iluminação de Deus, o pecado jaz à porta, eu estou vivendo no pecado e vou mesmo aproveitar do pecado. O ser humano só tem condição de ir para o outro nível na presença do Espírito Santo em nós. Que a gente não deixe de agir segundo a nossa força, porque se a gente agir segundo a nossa força, vai ser sempre pecadora, vai ser sempre levada. Portanto, desista de você não tem poder para nada, só Deus em você. Aí sim, aí a coisa muda. E a segunda parte é quem a Bíblia considera pecador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória da presença. Mas escuta, daí está escrito que todos. Todos. Cara, mas você disse que não. Você acha que não? O menino, você acha que porque você faz alguma obrinha aí, tal coisa, você é bonzinho? Negativo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí? Bom, acabou. Todo mundo é considerado pecador, não tem jeito, todo mundo é devedor de Deus. E a quinta pergunta para te terminar é: o pecado ofende primeiramente a quem? Qual a consequência do pecado em relação isso é uma labuta que Daniel, é uma labuta. Imagina. Eu vou morrer e eu acho que eu não vou conseguir passar tudo isso.
O problema é a justificação, ela vem não por obras que eu faço. Não tem jeito. Presta atenção nisso. Olha o que eu estou falando. Eu estou dizendo, afirmando com plenos pulmões, eu estou dizendo que a justificação não vem por obras que eu realizo. A justificação vem pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado de Jesus. Isso é que me justifica. Como é que é a pergunta sua? O pecado ofende primeiramente a quem? Então, presta atenção. Nessa situação, a eficácia, eu vou falar, você vai ouvir mais vezes a respeito disso. O sangue de Jesus, ele é em primeiro lugar para Deus. Porque o pecado é em primeiro lugar contra Deus. É contra ele? Exatamente. É contra ele. O que é importante O mundo evangélico fala assim, o sangue de Jesus sempre. Mas não sabe nem o que está falando, Daniel. Isso me irrita, caramba. Verbos jogados assim. Não, para com isso. Evangeliquez. O sangue de Jesus, o puro Cordeiro Imaculado, vertido em favor de nós, substituindo o nosso estado, o meu sacrifício. Ô menino, presta atenção. Ele me tornou justo, foi ele que foi o responsável. O sangue é que justifica, o sangue de Jesus é que justifica. Qual era a pergunta? Não? É contra quem o pecado? O pecado é contra Deus. Então presta atenção. Primeira questão entre nós temos 3 problemas. Presta atenção, 3 problemas. Primeiro, contra Deus, o problema na minha consciência, e é o problema meu. E o terceiro, Apocalipse 12, 10, a gente vai ver isso para frente, que é com relação ao acusador. Se eu não resolver esses 3 quesitos, não estiverem satisfeitos, tchau pardal, você não começou a carreira. O sangue, você saiba, escreva isso no seu coração. O sangue é em primeiro lugar para Deus, para satisfazer a justiça exigente de Deus, que não posterga, que não tem anistia nenhuma, mas tem pagamento. Se eu pequei, eu tenho que pagar. E aí eu não tenho como pagar, pagou em meu lugar e eu estou resolvido. Maravilha, já antecipou outros carnavais, mas é importante deixar claro isso já, porque por mais que alguém morra nesse meio tempo, existe esperança. Sangue não é o que eu faço, justificação não é o que eu faço, é o sangue. E qual a consequência do pecado em relação a Deus? Separação. Isaías 59, 2 diz lá, as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele diz assim, isso eu não te ouço mais. Olha isso. Pecou, separação. E aí você está pensando que ele vai te ouvir, porque ele é um velhinho, coitado, né? Papai Noel, não é nada. Ele diz assim, eu nem te ouço. Olha o que ele fala. Exato. E eu nem te ouço. Ai. Então a gente conclui a nossa conversa da jornada dessa semana, falando que todo mundo é pecador, que os pecados são muito próximos, que a gente já nasce com essa condição de pecado e se nos afasta de Deus. O ser humano é reprovável diante de Deus por conta dos pecados. Mas a boa notícia que o pai disse aqui, a esperança em Cristo. Aleluia, é isso mesmo. Valeu, pessoal, até semana que vem, se Deus permitir. Deus te abençoe, um abraço.